Minha amiga e meu amigo, como já é do conhecimento de todos, nessa segunda-feira, dia 9 de junho, teve-se início no Supremo Tribunal Federal o julgamento do primeiro núcleo relativo à fajuta narrativa invencionice da tentativa de golpe de Estado. O núcleo 1, do qual se encontra Bolsonaro, Mauro Cid e outros. O Mauro Cid, nesta segunda-feira, deu seu depoimento. Sinceramente, o depoimento do Mauro Cid, esse que é o delator sem provas, teve o peso de uma testemunha de defesa do presidente. Sinceramente, eu não sei como o Supremo Tribunal Federal se permitiu chegar a esse ponto. Com mil perdões. O que se viu ali foi uma verdadeira palhaçada, porque a acusação que pesa contra Bolsonaro não se sustenta. Aquilo ali é um circo, ou um teatro, como queira. Minha amiga e meu amigo, eu peguei um compiladozinho, recortes, nas redes sociais, do depoimento do Mauro Cid. Por Deus, não encontrei nada, primeiro, que atestasse que houve uma tentativa de golpe de Estado. Segundo, que Bolsonaro tem a ver com essa suposta tentativa. É uma coisa que descabida, sem sentido, que só joga a luz negativa no Supremo Tribunal Federal e injustamente a todo o judiciário brasileiro. É uma vergonha. Assista o compilado de vídeos que eu fiz para você ver, ouvir e tirar as suas conclusões. Quem tinha diretamente relação com as pessoas que estavam nos quartéis? Ministro, esse é o grande ponto. A gente nunca manteve contato, né, o miolo da presidência, com nenhuma liderança, nenhum financiador. A gente sabia que estava acontecendo, né, as próprias mídias sociais, né, tudo, a gente sabia, mas o núcleo interno ali, a gente não mantinha contato com ninguém. Quem trazia as informações atualizadas do que estava acontecendo era o general Braga Neto. Mas também eu não sei dizer quem eram os contatos que ele mantinha ou em que nível. Presidente, nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Quando do Exército... À luz da resposta dele, eu tenho um áudio aqui do telefone dele que está nos autos. Posso colocar? Por favor. Porque eu não sei. Ô, general, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, um possível governo Lula, como ele sempre fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai botar os servidores tudo contra ele, né? Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem no começo da tarde. Ontem o general Pazuello esteve com ele dando sugestões, ideias de como ele podia, né, de alguma forma, tocar o artigo 142, né, alguma coisa assim. Ele me conversou, não quis nem saber, não deu bola, né, para que o general Pazuello estava levando para ele. Também deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega, o que vai ser escrito no relatório. Inclusive, deu até a entender que o que tiver lá tá bom, né? O que escrever tá ótimo, né? O próprio aquele outro relatório da IVL, que deve estar saindo também, ele não quis pressionar o Valdemar, deixou rodar, né? E
na conversa que ele teve depois com os empresários, ele tava o Hang, tava aquele cara da Central, tava o Meia Nigre, ele tava o cara do Coco Bambu também. Ele também, tipo, que falou, ó, o governo Lula vai cair de podre, né? E o pessoal ficou um pouco de moral baixa, porque os empresários estavam querendo pressionar o presidente a pressionar o MD a fazer um relatório, né, contundente, duro, né, para virar jogo, aqueles negócios. E ele mesmo já descaracterizou e já falou que talvez os empresários, né, vocês que vão se prejudicar muito com o Lula. Né? Então, presidente, eu queria perguntar... O senhor vai pedir aditamento da denúncia? Não. Em relação aos empresários e ao Pazuello? Não, presidente, não, fiquei na dúvida. Não, é que na verdade, os empresários que foram aqui mencionados, eu não vi entrada no Palácio, por isso eu perguntei. Nós temos e ele está falando de uma reunião, então eu queria saber se ele estava mentindo para contar uma história para a pessoa, para o interlocutor, se é verdade. O senhor não se recorda? Não me recordo dessa Qual mensagem. a data? Com a data, coisa que inclusive o presidente falou, quando vinha esses grupos mais conservadores falar para o presidente, um dia ele deu a seguinte resposta: não fui eu que chamei eles aqui, não sou eu que vou mandar eles embora. Então, isso acho que responde a... Mas também nunca fez nada para mobilizar. Ele nunca mobilizou, o senhor nunca ouviu isso. Ele nunca mobilizou, mas também não mandou embora. Certo. Não fui eu que mandei embora, não fui eu que chamei, não fui eu que vou mandar embora. Satisfeito com isso? Satisfeito, ministro. Agora estou... Senhor ministro relator, tinha mais uma pergunta. Na colaboração, o réu colaborador afirmou, entre aspas, tanto o então presidente Jair Bolsonaro quanto o general Braga Neto esperavam que algo pudesse acontecer para convencer as Forças Armadas a darem o golpe. Fecho as aspas. E o que eles esperavam? Gostaria de saber o que estava sendo esperado, se era uma comoção popular, de que espécie, qual era a expectativa que eles nutriam em relação a isso. Qual é essa expectativa? Sim, a grande expectativa era que fosse encontrada uma fraude nas urnas. Então, o que a gente sempre viu ali era uma busca por encontrar fraude na urna. E com a fraude na urna, de certa forma, você poderia convencer os militares dizendo que a eleição foi fraudada, alguma coisa, e aí talvez a situação mudasse. Então, o grande mote ali do que eu, na minha visão ali, né, que tem a ver com isso, foi que queria se encontrar uma fraude nas urnas. E, então, por isso, a pressão realizada em relação ao então ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Sim, senhor. Se fosse encontrada de alguma forma... fraude nas urnas. Até o depoimento. Mas esses grupos não eram organizados, não eram grupos de pessoas que iam juntos para falar com o presidente. Era individualmente, as pessoas iam lá, davam suas ideias, muitas vezes iam 1, 2, 3 vezes, depois não apareciam mais. Né? E esses grupos exatamente falavam isso que o senhor narrou? Sim, senhor. Tinham dos mais conservadores aos mais radicais. O senhor também, nesse depoimento, antes disso, aqui entre os corréus, o senhor identifica alguém que na sua classificação estava nesses grupos? Se o senhor quiser, para facilitar, eu leio os corréus. O corréu Alexandre Ramagem. Não, senhor. Almir Garnier. Esse eu classifiquei no grupo dos mais radicais. Radical, e naquela divisão, radical. Sim, senhor. Anderson Gustavo Torres. Eu acho que nem entrou, se eu não estou enganado, acho que não entrou nessa divisão. Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Também eu acho que não entrou na divisão. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Se eu não me engano, ele estava nos moderados. Walter Souza Braga Neto. Ele também, eu acho que nesse momento ele estava nos moderados. Não recordo. Obviamente, para que conste, não citei o nome do réu Jair Messias Bolsonaro, porque esses grupos pretendiam influenciar o réu Jair Messias Bolsonaro. Obviamente, ele não fazia parte de nenhum desses grupos. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento. Né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões. Né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. Esse documento que eu recebi, eu nem lembrava dele. Eu lembrei quando a Polícia Federal me mostrou no depoimento, que foi encontrado. Né? E lembrando bem do que acontecia, como eu recebi um volume grande de mensagens durante o dia, tinha umas que eu não dava importância,
né? E deixava para o final do dia para eu ver o que tinha acontecido, o que tinham me mandado, que eram pessoas que não tinham, às vezes, amigos, que não tinham uma ligação direta com o presidente, que foi o caso dessa minuta, desse documento, né? Que aí eu recebi ele, eu lembro depois, né, que eu fazia? Eu jogava para o meu outro número, que eu abria no computador e podia ler, né? Eu lia no WhatsApp web, e aí eu lia o documento. Mas realmente eu não me lembro quem mandou, e realmente é um documento, digamos assim, até muito mal escrito, né, em termos de alguma... né, mas não me lembro quem tirou a foto, não fui eu que tirei a foto, eu não recebi esse documento físico, ele veio só pelo meio digital, né, pelo WhatsApp, né, e também ele não foi repassado para ninguém, né. Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Sim, senhor. E só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, assim, ministro, nada não, temos que acabar com ele, isso nunca existiu, vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né, inclusive fotos, figurinha, aquelas memes, essas coisas, Por isso que eu digo para o senhor que teve essa grau de informalidade. Né? É isso, doutor Celso? É isso. Em várias ocasiões o senhor falou que nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutos do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Minha amiga e meu amigo, esse teatro que você acabou de ver, isso consome recursos públicos, consome expediente. Sem contar, e o mais importante, é que essas acusações descabidas, esse inquérito sem pé e nem cabeça, está arruinando vida de pessoas. Esse senhor que aí está, o tenente-coronel Mauro Cid, fez 9 delações premiadas, cada uma diferente da outra, a chamada contradição, sem mostrar sequer nenhuma prova ou testemunha, nenhum gesto de irresponsabilidade. Alguém que, de uma forma traiçoeira, covarde, quer tirar o reto da reta, vendendo a cabeça dos outros. Ou melhor dizendo, esses outros inocentes. A previsão para esse julgamento, que teve início no dia de hoje, são de 3 dias. Esse é o primeiro. Se o primeiro foi nessa toada, imagina os demais. Imagina os demais. O que a gente viu no dia de hoje foi a inocência do presidente Bolsonaro quanto a essa acusação que pesa em seu desfavor. Mas eles querem, o sistema quer a todo custo condená-lo. Não só ele, como aquelas pessoas ao seu redor. O objetivo? Tirá-lo do processo eleitoral 2026 e, de preferência, jogar em uma prisão. Pois o sistema tem a falsa ilusão de que assim vai estar eliminando a direita no Brasil. Devaneio. São devaneio. A direita veio para ficar. É como água de morro abaixo,
e fogo de morro acima, só Deus segura. O que estão fazendo com Bolsonaro é uma covardia histórica e desmedida, mas que tudo tende a ter um efeito contrário. Eu acho que, pelo que a gente vem vendo ao longo desses dias, mas muito especial no dia de hoje, primeiro dia de julgamento, e o que está para vir nos 2 dias seguintes, é uma verdadeira palhaçada, um teatro que já foi longe demais e alguém de juízo nessa república precisa chamar essa gente para a casinha, botar ordem no Brasil, porque está feio, está escroto, está escroto. Minha amiga e meu amigo, curta, comente, compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.